né, assim, eu acho que a indústria vai continuar, A a indústria é muito indústria forte. é A muito gente está forte. falando, Dani, são 93 fundos de CRI. Sim, a E indústria vai dois, três deram problema. Não é uma indústria fraca. É uma indústria muito forte. com toda É a uma indústria muito certeza. forte, não tem como, imagina. E assim, que nem você falou, né? Porque assim, você falou assim, né? Sei lá, se pegar às vezes talvez um fundo de tijolo de shopping lá, tem monoativo com comparação de um CRI só. Aí talvez você pode fazer essa reflexão, né? Mas você pegar lá um Canip da vida, né? Com dezenas e dezenas de CRIs, Não tem nem talvez o crédito, comparação. talvez Não o tem nem crédito seja comparação. até nesse sentido menos arrojado do que o equity. Eu sempre falo isso aqui, a gente faz muita live de Fiagro, né? E eu falo que foi. Porque o pessoal tem esse negócio, né? Ah, Fiagro é só crédito e tal. Não necessariamente, pessoal. Mas eu acho que foi uma decisão, inclusive, acertada de começar com o crédito, especialmente nos Fiagros, né? Porque o equity, ele tem que ter uma certa habilidade, um conhecimento e um momento, né? Assim, então, a gente já viu, inclusive, dando problema, né, no equity do agro, e o pessoal acaba, isso, né, dá problema em um, né, amiga, aí a indústria não presta, sei lá o que e tal, né, aí a gente vê essas questões todas. Mas eu acho que em algumas comparações o equity é até mais arriscado do que o crédito, para falar, né, é como se fosse Não, talvez ele é. O uma, equity é mais é, arriscado do que o crédito. uma Sem cascata ali, dúvida. né. Mas legal. Mas é isso, assim, né? Eu estava falando lá se você acha que é muito diferente a originação e estruturação do crédito pulverizado do corporativo. Isso. Há 10 anos atrás, né? Então a gente via a concentração da originação nas securitizadoras e tinham dois times, basicamente, tá? O time de originação e o time de estruturação, e o originador originava todo tipo de crédito e a estruturação estruturava todo tipo de crédito. O que a gente acabou vendo, que acabou acontecendo ao longo do tempo, foi que as pessoas começaram a se especializar, né? Então, os fundos começaram a se especializar em CRIs pulverizados, na sua maior parte, e ter outros que faz um mix, mas compra menos pulverizado do que corporativo, né? Quando compra pulverizado. Fundos que se especializaram só em corporativo, com algumas garantias acessórias. E isso também começou a acontecer dentro das securitizadoras. Elas reduziram seus times de originação, ficou mais a mercado, tá? É lógico que ainda existe, tá? Lógico que ainda existe time de originação e distribuição dentro das securitizadoras, mas perto do que era 10 anos atrás, que era só feito só pelas securitizadoras, essa originação mudou muito, né? Ah, E a originação e estruturação para corporativo e pulverizado, o que eu tenho visto, tá? É que na maior parte das vezes os CRIs corporativos high gradeão, né? Então, sei lá, dar um exemplo aqui. Eu não vou dar um exemplo, porque daqui 2 anos a empresa quebra, daí lá, falou que era high grade, né? Então, então assim, são os bancos que originam normalmente, tá? Ou os fundos muito grandes que têm condição de originar esses CRIs, tá? E aí, o que é middle risk, né, que fica ali no middle market, aí tem condição de ser originado por todas as casas, seja fundo, seja boutique de investimento, seja agente autônomo, seja securitizadora, e banco também, às vezes, também traz algumas operações de middle market, né? Então, mudou muito de lá para cá, tá? Mas o que eu tenho visto é que não muda tanto. O que muda é a capacidade de estruturar dentro da securitizadora em conjunto com o gestor. ok. Tá? Isso que eu vi, eu vejo que mudou. Tá? Dentro das securitizadoras formaram-se pessoas especialistas em CRIs pulverizados e CRIs corporativos. Legal. Times diferentes. Tá? Assim, às Sim, vezes são duas pessoas, mas um se especializa mais em uma coisa e outro mais em outra. sim, sim. E é muito legal, né? Porque à medida que a indústria vai crescendo, essas possibilidades vão aparecendo, né? Assim, a indústria vai se ramificando,
por causa das possibilidades novas, né? E vão sendo mundos até às vezes um pouco diferentes, assim, apesar de muito conectados, né? Mas é muito legal isso que você fala. Inclusive, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando. Inclusive, eu sempre falo, né, que as suas analogias sempre me ajudaram muito, até entender não apenas o Brasil, mas o exterior. Eu sempre falo que o Felipe, pessoal, foi um cara que me ajudou a entender a crise americana. É engraçado, mas é verdade. Porque ele falava que era a crise do crédito subprime, eu já te falei isso na última live que a gente fez. Era um CRI de CRI, né? E isso na minha cabeça, caramba, agora sim faz todo sentido, né? Que era lá, o subprime era isso, né? Eu pegava um tanto de crédito podre, juntava e aumentava a nota de crédito, e aí era CRI de CRI, e fazia aquele Era, ninho, né? Que o povo era pessoal. pulverização pela pulverização, sem uma análise de crédito em cima da pulverização, entendeu? Isso. E aí, no final das contas, ninguém sabia a origem, né, do crédito, e aí, quando o pessoal foi pesquisar mesmo, tem até aquele filme, acho que chama Big Short, né, eu esqueci, A Grande Aposta, tradução livre aí para o português aí, que eles vão pesquisar lá, né, e quando eles acham que tem pessoas ali de baixa renda com 3, 4 financiamentos, o cara fala assim, é uma bolha, vamos operar no vendido mesmo. Mas legal demais, cara. E uma das coisas, né, por isso que eu ia falar, uma das coisas que você sempre falou que eu achei muito interessante era o custo-benefício de uma casa ter a securitização própria, né? E no seu livro você fala muito disso também, né? Ou versus ter várias securitizadoras ali dentro do próprio fundo, né? Então acho que às vezes você traz uns temas que são muito importantes e nem todo mundo fala, né? Então é muito bacana. Mas eu concordo, eu vejo um movimento muito forte, cara, de originação, inclusive, dentro das próprias casas, e o pessoal fala quase como se fosse um orgulho mesmo, né? A gente gosta de originar as nossas operações, a gente Há faz 10 muito. anos atrás não tinha essa possibilidade, né? E é muito engraçado isso, porque algumas casas, eles chegam e falam, não, a nossa pegada mesmo é mercado secundário, a gente tenta não ser espredado porque a gente tem boa relação e tudo mais, mas eu vejo muita casa, às vezes, a minha impressão é que até mais, falando, cara, a gente origina aqui dentro mesmo, Hoje é a maioria. Hoje é a maioria. e esse é um grande diferencial nosso e tal, e o pessoal fala com um certo Enche o orgulho. peito para falar, né? Enche o peito. Meio que É isso engraçado, mesmo. né? Essa que é a minha impressão, né? Mas legal demais, cara. E a gente falou um pouco de pessoa física, né? Uhum. Pessoa física pode investir em CRI, e se sim, e se não, qual que é a vantagem de investir em um FII de CRI? Você fala muito sobre isso, mas Uhum. Uhum. traz aí uma palhinha pra gente aí. Você fala isso em várias lives, né? Mas aí para quem não escutou isso aí, fala aí pra gente, por favor. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Quer ver? Eu tava trabalhando aqui num relatório hoje, tá? Eu vou pegar aqui, se eu não me engano, no dia 10/10, será? Só um instante. Eu vou trazer esse exemplo porque ele, para mim, ele foi bem significativo, assim, sabe? Eu fiquei bem. Não sei se surpresa é a palavra correta, mas eu fiquei assim, pensativo. Acho que a palavra, acho que talvez seja a melhor palavra. Então é o dia 11/10. Espera aí, 11/10. O que eu tô falando aqui? Eu vou mostrar para vocês uma negociação de um CRI. Eu não tô achando. Tudo bem, eu vou só falar aqui e a gente coloca aqui do lado, tá? Então, o que que é que eu vou falar aqui, tá? Para exemplificar essa pergunta da pessoa física, tá? Então, eu sempre falo, a gente tem que assumir as nossas condições de mediocridade. Eu sou uma pessoa medíocre em furar a parede. Eu assumo e para tudo bem. Para mim tá tudo bem. Ó, olha ali em cima, dá para ver, ó. Olha os furos ali em cima, ó. Quantidade de furo que eu fiz Tá bonito aí. para poder colocar um quadro. Foram 4 furos ou 6 furos, sei lá. Enfim, tá? Eu não tenho facilidade. Eu vou fazer o quê? Eu posso procurar um curso, me aprimorar, mas será que nessa altura da minha vida eu vou querer fazer isso? Né? Agora, tem algumas coisas que a gente não pode deixar a coisa ficar medíocre assim, né? Então, investimentos é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, certo? Então, a gente vai ter que. Algum conhecimento a gente vai ter que ter para não cair em enrascada do exemplo que eu vou dar aqui, tá? Eu vou jogar aqui na tela Show. um CRI, tá?
que é da construtora Tenda. Legal. E ele teve uma negociação. Deixa eu pegar aqui. Acho que nem precisa, eu vou falar só, tá tudo bem, tá feia a planilha também. Aí, pode colocar. Não, também. tá aqui, ó. E aí ele teve uma negociação foram só 60 mil reais, tá? Okay. E foi uma pessoa física, né? Um fundo não vai comprar 60 mil reais de um CRI que ele não faz sentido. Pelo tamanho do fundo, ele tem que cuidar de 60 mil, não faz sentido. Sim. Então, com certeza, foi uma pessoa física que comprou. O CRI ele foi emitido a 5,36. A pessoa comprou esse papel muito provavelmente sem saber. Eu acho que ela não teria comprado se ela soubesse o que eu vou falar aqui, tá? Ela comprou o papel a IPCA menos 1,45. Uai. Agora até eu fiquei confuso agora. Porque né? Vamos dizer assim, se ela tivesse comprado a 100 reais e tivesse 10 parcelas de 15 para receber, ela ia comprar IPCA mais 5,36, vamos dizer, tá? Sim. Só que ela pagou 150 reais. E vai continuar recebendo as parcelas de 15 que ela tinha para receber. Porque a securitizadora não tem como saber quem pagou quanto e pagar diferente. Ela continua pagando a mesma parcela, uma renda fixa. Então, pela pessoa ter pagado um valor muito alto, o equivalente em IPCA mais seria IPCA menos 1,45. O que essa transação mostra? O que ela exemplifica? E o que ela denota, né? Então, a primeira coisa, ela denota que a pessoa não tem informação. Sim. Se ela, assim, eu tenho certeza que se ela tivesse informação do que ela estava fazendo, ela não ia fazer. Só que será que ela tem tempo? Será que o agente autônomo dela só não jogou lá a operação na mão dela e compra aí, entendeu? Ó, aqui, Tenda, IPCA mais 5,36, vencimento em 2028. Puta negócio que você tá fazendo. Talvez nem o agente autônomo saiba a taxa que aquele cliente dele comprou. Provavelmente não saiba. Provavelmente. Então, essa pergunta, né, de pessoa física comprando CRI direto, eu acho que é possível. Hoje eu acho que é possível, tá? Mas ela tem que estar bem estruturada com uma equipe, ou um sistema, ou uma ferramenta, ou uma carteira administrada que ampare ela. Porque se a pessoa for se aventurar, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Sim. Tubarão se deliciando com a sardinha. É isso, tá? É isso. Ó, pra vocês terem uma ideia, teve um outro CRI que eu vi ontem, tá? Teve spread de mais de 70%. Então era uma pessoa com mais dinheiro, aí já era 500 mil, mas a pessoa pagou 500 mil num CRI que vale 300, 250. Dinheiro não é conhecimento também, né? Você entendeu? Então, assim, o que eu tô dizendo nesse momento da minha carreira a respeito disso é: hoje, a maneira mais segura de comprar CRI é através de fundo de investimento de CRI. Fundo de investimento imobiliário, CRI, com 100 reais você compra 100 CRIs, com R$1.000 você vai comprar 1.000 CRIs quase. É possível, tá? Dependendo da carteira que você formar, você consegue comprar 1.000 CRIs. E aí a pulverização tá feita. Puta, tá tranquilo. Se der pau em um CRI dentro dessa carteira, tá diluído, você não vai nem sentir, tá tudo bem, entendeu? Então eu vejo que sim, tá, Dani? Assim, hoje, se você me perguntasse há uns 2 anos atrás, eu falo assim, cara, não compra, fica longe de CRI diretamente, que você não vai conseguir ter acesso à informação, né? Hoje, com a nossa ferramenta aqui do CR Data, assim, né? Ela é um pouco cara, né? Sim, para uma pessoa física comprar, né? Mas se for uma pessoa física com mais dinheiro, já pode fazer sentido, né? Tiver uma